E seguimos com a informação. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, solicitou ao Supremo Tribunal Federal ontem que a nova interpretação sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais tenha efeito apenas a partir das eleições de 2026. As sobras eleitorais correspondem aos votos remanescentes depois da distribuição inicial de cadeiras pelo sistema proporcional entre os partidos. O pedido é uma reação à decisão da Corte que determinou a aplicação da regra às eleições de 2022, uma medida que pode alterar a composição atual da Câmara com a substituição de 7 congressistas. Em um primeiro momento, o STF havia decidido que a nova regra valeria apenas a partir das eleições de 2024. Mas em março deste ano, depois de uma mudança de posicionamento da maioria dos ministros da Corte, a regra passou a valer para o pleito de 2022. A alteração se deu depois que partidos como Rede, PSB e Podemos apresentaram recursos. Só para complementar essa informação, votaram para que a revisão do cálculo valha para 2022 Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E para que valha para 2024 Carmen Lúcia, que é a relatora, André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Cláudio, é o Supremo Tribunal Federal já de olho nas eleições do ano que vem? Vou ser obrigado a rir, João. Já de olho? João, no calendário da política, as eleições começam 4 anos antes, ou 6 anos antes, ou 8 anos antes. Só amador acha que a eleição de 2026 vai começar agora. O pessoal que é da área política tem planejamento, tem logística, tem articulação, tem um monte de coisa. Mais complexo ainda, João, mas muito mais complexo do que a gestão da política partidária dos candidatos, é a gestão do processo eleitoral, que compete à justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral, administrativamente, ela tem que, com 2, 3, 4 anos de antecedência, analisar e ter relatórios da quantidade de urnas que serão necessárias em cada município do Brasil, identificar cada local de votação, quantas urnas terão, quantos eleitores terão, como é que é a estrutura de acesso de tecnologia, tudo é um trabalho de logística de guerra que é feito. Então, enquanto a gente fala que os ministros estão de olho, não, João, eles estão ali mexendo, eles estão o tempo todo de olho na eleição, porque esses ministros que votaram aí a favor de 2022 aí, contra a Carmen Lúcia, que era relatora, o André Mendonça, esses ministros estão fazendo política partidária e avisando os congressistas. Congresso, deputado federal, senador, se vocês ficarem tentando brigar conosco, nós vamos caçar sua eleição, como fizeram com o Deltan Dallagnol, como nós fizemos com a Carla Zambelli, como nós fizemos... Eles têm um monte de... Com aqueles deputados do Ceará, caçaram 6. Eles podem caçar as pessoas impedindo elas de serem candidatos, eles podem caçar as pessoas depois que elas são eleitas, antes de serem diplomados, eles podem caçar as pessoas eleitas depois de serem diplomados e tomando posse. Então os ministros supremos, eles ficam ameaçando, através do poder político que eles têm, eles ficam avisando, dando recados para os políticos que estão em Brasília. Não briga com a gente, porque a gente decide tudo que a Justiça Eleitoral vai fazer. E quando a Justiça Eleitoral faz e alguém quer discordar, aí a pessoa é obrigada a recorrer para o Supremo, que somos nós de novo decidindo. E a gente decide sobre a vida e morte política de qualquer pessoa. É só a gente ter alguém fazendo uma denúncia, por exemplo, alguém do PSOL, alguém do PT, alguém do PDT, alguém de um partido da esquerda da base do Supremo, do partido do Supremo Tribunal Federal, e eles entram com pedidos. Se tem fundamento e integridade jurídica, não interessa. Sabe por quê? Porque eu sou advogado, já fiz defesas em Tribunal Superior Eleitoral. A relatora falou, concordo com o que você está falando, mas me curvo ao colegiado que pensa diferente. E pau, meteu pau na gente. Então a gente sabe que acontece isso, eles decidem politicamente o processo eleitoral. E, ao fazer isso, João, é mais um exemplo, tá? Eu já tinha comentado tempos atrás que em julho de 2024 eles tinham julgado uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão
em que o Congresso Nacional Brasileiro não regulamenta o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, que fala sobre a quantidade de deputados federais por estados. Porque à medida que você tem máximo de 70 no estado de São Paulo, por exemplo, e o mínimo de 8 deputados federais nos estados que menos têm população, você tem um teto e um piso. Mas a população muda de lugar dentro do país. Então, às vezes, a população de um estado cresce mais e o outro estado diminui. Teoricamente, o Congresso, pelo artigo 45, parágrafo único da Constituição, tem que reorganizar. Aí entraram com essa ação de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo pegou rapidamente, caiu no fluxo, ele pegou, distribuiu, depois engavetou. Chegou em 2023, João, eles puxaram da gaveta no mês de junho, julho, julgaram em agosto, setembro e mudaram a quantidade de parlamentares. Aí eles falaram que até 2024, se o Congresso não aplicasse aquilo, o Tribunal Superior Eleitoral iria aplicar a regra. Aí o Congresso, óbvio, não aplicou nada, aí o Tribunal Superior Eleitoral definiu a regra, aí agora eles tiveram essa situação de ter que aumentar o número de deputados para poder comportar. João, é tudo treta de controle político, partidário e eleitoral. O Supremo decide isso. Olha os 6 que votaram a favor. São os caras da política, do partido do STF. Então, João, não tem inocência, eles estão vendo a eleição de 2026, a de 2028 e a de 2030. Eles estão vendo as eleições com antecedência, trabalham para isso e vão cada vez mais controlando. Qual que é o grande mote para 2026, João? O Tribunal Superior Eleitoral / STF quer tirar o Bolsonaro, deixar ele inelegível e de preferência preso. Então, João, eles controlam política partidária e não sofrem impeachment. O Brasil é deles, João. Agora, Bogo, de que forma esse pedido de Hugo Motta afeta as eleições já do ano que vem? Isso aí acaba... É um absurdo. Eles fazem as eleições municipais como laboratório, não existe segurança jurídica. A cada 4 anos eles vão mudando a eleição, só que eles não mudam a eleição para deputado federal, para senador, né? Isso o Congresso, eles vão mudando na metade. E isso vai trazendo uma insegurança, uma instabilidade muito grande no país. Esses golpistas, por exemplo, de toga, que mudam a lei eleitoral, acho que fica muito nítido, né? Quem que mudou para retroagir a 2022? Pega o perfil dos ministros, né? De quem votou desse jeito e dá para ter uma noção, você traça ali um perfil, um paralelo entre esses ministros. Por que 2022? Porque beneficia diretamente partidos de esquerda, né? Dá uma olhada, veja quem entrou com esses pedidos, tá? Irá prejudicar partidos de direita, partido conservador, e prejudicar e ajudar os de esquerda. Agora, como pode? A eleição foi definida. Acabou a eleição, vai ter eleição agora em 2026, ano que vem, para deputado e senador. Então eles mudam, alteram o entendimento agora para voltar a 2022, para tirar alguns deputados da jogada e colocar deputados de esquerda. É uma interferência, é um absurdo atrás do outro. Um absurdo atrás do outro. Essa questão das sobras, tá? É um cálculo enrolado. Se você tem a primeira rodada, quer dizer, quem fizer o quociente eleitoral, o partido que atingir o número mínimo ali de votos, ele já faz um parlamentar direto. Depois vem a segunda rodada, que são as sobras eleitorais, que o partido tem que fazer no mínimo 20% do quociente eleitoral. Aí a terceira, enfim, é um cálculo complicadíssimo que já existe, né, para definir os parlamentares que serão eleitos. E aí o judiciário entra, não, nós vamos agora mudar o entendimento, mas espera aí, os deputados e senadores já foram diplomados. Tá? Então é um absurdo, é a ditadura, né? É um absurdo atrás do outro. E só fazendo um gancho aqui com essa questão, ontem eu vi em alguns sites, alguns posts, que provavelmente o Gustavo Gayer pode ser o candidato ao Senado em Goiás, tá? Coitado do Gustavo Gayer, vai apanhar agora, vai ser caçado, perseguido, a ditadura vai para cima dele com tudo. Porque o presidente Bolsonaro já declarou, já havia algumas conversas sobre isso, que cada estado ele indicará um candidato, tá? E cada estado, cada candidato que tem o apoio do presidente Bolsonaro será perseguido pela ditadura da toga, tá? Com criatividade, com amor, enfim, com todas aquelas palhaçadas que eles fazem. Eu uso palhaçada porque o Alexandre de Moraes está preocupado com o circo, né? Então vamos trazer a palhaçada do circo do Tubinho, do Alexandre de Moraes. E toda essa palhaçada será usada, né, utilizada para perseguir os candidatos ao Senado
que tenham relação com a direita e principalmente com o presidente Bolsonaro. Tá? A gente está cantando a bola e é para vocês verem. Não estamos desejando, não. A gente está antecipando que o jogo político de xadrez deles vai isso fazer que vai acontecer. Só para ficar bem claro. Não tem inocência na história. Não tem, assim, improviso na história. É um projeto de controle que veio de fora e eles aderiram. E lembra, o Lula foi na China para trazer a grande censura. E o nosso ministro Barroso também foi na China para fazer acordos de cooperação técnica com a Suprema Corte Chinesa. Eles estão indo atrás da maior ditadura do planeta, firmando acordos. Por isso que eles quiseram tanto ferrar o Eduardo Bolsonaro, porque ele ia ser presidente da comissão. E essa comissão é quem pode dizer não para todos esses acordos.